E por que o ser humano sente culpa e medo? E como fazer para dissipar essas energias involutivas? O medo pode ter muitos pretextos para existir, mas a verdadeira causa do medo é nós não termos contato com a nossa parte imortal. Porque o medo básico da humanidade, o medo principal da humanidade, é o medo da morte. E medo da morte vem porque o indivíduo não sabe que ele é imortal. Porque quem sabe que é imortal não deve ter medo da morte. Porque desencarnar é uma coisa que acontece conosco centenas de vezes, porque nós somos muito lentos, então temos centenas de encarnações, como podíamos resolver em muito menos encarnações, mas todos nós temos centenas de encarnações, de forma que desencarnar para nós não é problema. Nós já desencarnamos centenas de vezes e vamos desencarnar muitas vezes mais. De forma que o medo é porque nós ignoramos ainda que somos imortais. Apesar de toda esta experiência de vai e vem, nós ignoramos que somos imortais. Porque a nossa mente ainda não conseguiu conceber isto. Ou a nossa alma, que está num nível de relativa imortalidade, a nossa alma ainda não se faz sentir em nós. A hora que o nosso espírito, que a nossa alma começarem a se fazer sentir, você não tem mais medo da morte, porque você sabe que é imortal. Mas isto precisa que você pense um pouco na sua alma. Em vez de pensar nas pessoas, em vez de pensar na vida, em vez de pensar nos problemas, você deixa uns 10, 15 minutos por dia para pensar nessas coisas e ocupe o resto do tempo para pensar no seu ser interior. 15 minutos dá para você pensar em todas essas coisas do mundo? Tá sim. É só querer sintetizar. E o resto do tempo você fique conectado com o seu interior, você fique conectado com a sua parte imortal. E aí você não vai ter medo de coisa alguma. Porque o contato com essa parte imortal resolve não só o medo da morte, mas resolve qualquer tipo de medo. Agora, a culpa é daqueles que se sentem fora da lei. Porque se nós não estamos fora da lei espiritual, se nós não estamos fora das leis evolutivas, não tem por que sentir culpa. Quem é culpado ou quem se sente culpado é porque está fora da lei, porque está fora de alguma lei que inconscientemente sabe que existe. Então, se você tem culpa de alguma coisa, jogue no lixo esses pretextos que você tem para ter culpa, porque são todos pretextos, e peça luz interna para ver em que ponto você está fora da lei. Qual é o ponto mais importante que você precisa entrar na lei? Aí você entra na lei e não vai se sentir mais culpa de nada. A culpa é um resultado de você estar fora de alguma lei que você já conhece. Porque se não conhecesse, não sentia culpa. Porque nós não somos obrigados a estar nas leis que não conhecemos. A grande maioria das leis nós desconhecemos. As leis superiores, nós desconhecemos todas praticamente. Nós conhecemos essas leis da Terra e conhecemos essas leis psicológicas que a ciência... Veja, não conseguiram nos passar mais que 10 leis. Vocês conhecem os 10 mandamentos? Até hoje não conseguiram aumentar o número. Até hoje se cobra os 10 mandamentos. Imagina. Como que a humanidade não vai se sentir culpada? Se até hoje ela não viveu os 10 mandamentos, até hoje, como pode conhecer leis superiores? Como pode conhecer leis maiores? Então nós estamos praticamente todos fora das leis, porque nem conhecemos as leis. E de fato, a nossa vida normal, que é uma vida toda fora da lei, para nós é uma vida normal. E ninguém se sente culpado por estar na vida comum em si. Agora, isto naturalmente traz como consequência você estar fora de alguma lei na qual você já devia estar prático.
Aí então começam essas culpas inconscientes, começam essas culpas subconscientes. Mas a razão da culpa é sempre um pretexto, sempre um pretexto. A culpa é esta, é de você saber internamente que está fora de alguma lei na qual você não devia estar fora. Então você procure ter uma vida de busca interna. Se você levar a sério o seu relacionamento com o seu ser interior, se você buscar um contato com a sua vida interior, e qualquer pessoa pode fazer isto, não tem nenhuma regra difícil para fazer isto. Basta se voltar lá para dentro e dizer: estou aqui, estou disponível. E aguardar que aquilo vai trazer um resultado. Aquilo vai trazer uma diferença em nós. E a partir daí, você vai se equilibrando, você vai se harmonizando. No fundo, as pessoas sabem disso, mas não fazem, porque eles têm receio de se desentender com os outros. As pessoas querem viver comodamente, as pessoas não querem problemas, principalmente de relacionamento. Então a pessoa sabe, dentro dela, sabe no seu inconsciente, que se ela realmente perguntar lá dentro qual é o seu caminho, que não vai ser o que ela está vivendo, nunca foi. Então, se você realmente pergunta qual é o meu caminho, se aquilo responder, você vai ter que mudar de vida, porque esta é uma humanidade fora de caminho. Então, se você perguntar isso seriamente, o seu inconsciente sabe que você vai ter que mudar de vida, porque vai ser respondido tudo, ou vai ser respondido qual deve ser o seu próximo passo. E nós não queremos nos desentender com a nossa entourage, nós não queremos nos desentender com aquilo que é o nosso ambiente, com aquilo que são os nossos interesses, com aquilo que são os nossos afetos, tudo isto que normalmente é tudo fora da lei superior, bem entendido, não é? Porque a lei da Terra não é lei superior. As leis da Terra são leis materiais. São leis materiais para a gente viver em ordem, dentro da ordem material das coisas. Mas não sei se a vida seria essa se nós fôssemos realmente guiados por dentro.